Votos cordiais de saúde e paz a todos. Para o mundo cristão, independente dos estudos que comprovam ou discordam deste mês, o que importa é que neste universo e nesse período, os nossos corações se tornam mais maleáveis. Há sentimentos superiores que nos impulsionam a olhar o próximo com mais compreensão e tolerância. Obviamente conhecemos, ou assim acreditamos que é o período em que Jesus chega à Terra, mas é preciso fazer uma análise, talvez conhecer um pouco da história daquele povo, para conseguirmos atingir essa sabedoria divina, mesmo ainda limitado em nossas possibilidades, para que nos fortaleça e nos dê a certeza de que não nos encontramos à deriva nos mares da existência. Assim convido a nós voltarmos um período para entendermos uma ponte, ou talvez um grande lapso histórico dentro da tradição judaica cristã, do Velho para o Novo Testamento, quando na teologia esse período será chamado de o silêncio divino. Durante 400 anos, Deus não fala ao seu povo. E o último livro dos profetas, apresentado pela figura de Malaquias, conclui esse seu livro falando do retorno de Elias, que iria preceder a chegada do Messias, do tempo dos dias do Senhor. Malaquias vivera o período do término do cativeiro da Babilônia, onde Nabucodonosor produzira este cativeiro, prendendo reis, ou melhor, o rei e todos aqueles que se encontravam em posição de destaque na Palestina, a partir dali levando parte dos judeus, deixando a plebe. E Malaquias vive aquele momento da queda em que Nabucodonosor vem a desencarnar, sendo fragilizado aquela comunidade inteira, surgindo uma outra figura que iria escrever no seu nome na história a figura de Ciro, persa, que também toma conta de toda aquela região. Ciro, por sua vez, não tendo a mesma conduta que o seu antecessor, permite que os judeus voltem à sua terra natal e reconstruam toda a sua cultura. Segundo consta os estudiosos, é nesse período que Esdras cria as sinagogas, onde o culto àquele Deus único deveria ser feito com pelo menos 10 judeus. Tradição esta que irrompe no tempo e iremos encontrá-la ecoando nos dias de hoje. Ainda assim, naquele período de conquistas, em que o planejamento divino não se fazia percebido, porque, como dissemos, morre com Malaquias a tradição dos profetas, fica então aquele povo, segundo o entendimento deles, escolhidos por Deus, mas agora sem escutar a sua palavra. Mas, neste instante, a divindade de alguma forma mexia, construindo, pavimentando a estrada que mais tarde iria receber a figura emblemática do grande governador, não só do planeta, mas do sistema solar. E foram enviados à Terra ícones, mas não ali diretamente, mas para outras regiões do planeta, que fariam com que os homens começassem a perceber e a enxergar a vida de uma forma transcendente, desde antes, a começar pelos mistérios do Egito, por Pitágoras, e inúmeros outros
queriam trazer o conhecimento da transcendência, mas aquele povo em específico passava por conturbações extraordinárias. Mais adiante, Alexandre o Grande, no qual todos nós conhecemos, greco-macedônio, iria tomar agora o império, passando a fazer com que a língua grega tomasse toda a região do Oriente, nos dando de presente a possibilidade do início de uma evangelização do Velho Testamento quando é escrita a Septuaginta, que seria o Velho Testamento escrito em grego. Mas Alexandre o Grande não deixa herdeiros. Quando ele morre, deixa 4 generais que pegam todo o Oriente e fatia entre os 4, ficando a figura de Ptolomeu com a Palestina. E Seleucida, por sua vez, obviamente no correr do tempo, não aceitando apenas a região que ficara para ele, aquele povo cresce com Antíoco e vai em direção aos Ptolomaicos e mais uma vez toma o poder, porque a vantagem dos Ptolomaicos no poder era que respeitavam os judeus, as suas crenças, a sua cultura, mas os seleucidas não. Impõem a sua forma política e religiosa, zombam do Deus único, levando inclusive a dar como sacrifício uma porca para a deusa que agora era construída no templo que os judeus ergueram para louvar ao Deus único. E é exatamente neste processo que iremos observar que criam-se facções políticas e religiosas que, não permitindo essa atitude deste povo que agora comandava, criam a revolta, a chamada revolta dos Macabeus, que tiram eles do poder e voltam à tona a realidade deste Deus único. Por isso a crença de que eles eram um povo especial, porque entre idas e vindas, mortes inúmeras, sempre se sobressaíam e voltavam para a sua terra. Mas é neste cenário que novamente o mesmo espírito que havia animado Alexandre o Grande volta, e ali em Roma toma novamente o império, porque Roma passa a ser o império mais forte de toda a história. E agora, ao invés do grego, era levado para todo o Oriente o latim, que vai ganhar todo o mundo, para facilitar mais tarde a mensagem daquele que viria falar de uma realidade completamente distinta. É exatamente neste cenário que Roma, agora com um modus operandi diferente, permite que o povo mantenha as suas tradições e cultura, e a partir dali, aqueles que estavam à frente da religião também comandavam a vida civil daquele povo judeu. Assim misturavam-se as leis civis com as ditas leis divinas, e ainda assim prevalecia, apesar do decálogo do não matarás, a lei de Talião, que na cabeça deles, naquela perspectiva que valia, era necessário punir o indivíduo que de alguma maneira infringia a lei e fazia com que outras pessoas sofressem. É uma lei até certo ponto, se formos olhar de forma rápida, justa, para que o outro sinta, mas é quando nós olhamos apenas pela perspectiva material, sem levar em consideração todo um sem número de situações que muitas vezes somos tomados de surpresa e agimos de forma que nem nós próprios pensaríamos em agir. Ali se formavam 3 classes fundamentais: os saduceus, que eram aqueles responsáveis por fazer com que a lei fosse cumprida, era a classe rica. Depois vinham a classe intermediária, os fariseus, que era a classe média, que eles se achavam mais judeus do que todos os judeus, eram os ortodoxos. E por fim, como em toda a história, depois das classes que recebem os tapetes vermelhos e a facilidade, vem o povo. E este povo, por sua vez, que diferentemente de Roma, porque haverá uma comparação entre aquele povo judeu, estou falando desta classe do povo, com o de Roma, com a plebe de Roma, em Roma pelo menos havia pão e circo. Naquele local da Palestina,
não havia outra coisa a não ser as cobranças dos impostos e a vida deles que nada valiam. Cria-se então duas classes, dos sicários e dos zelotes, que tinham a revolta dentro de si, querendo que os judeus tomassem o poder novamente, para sair do jugo de Roma, e 400 anos se passaram no silêncio divino. Onde estava Deus? Para aquele povo que fora na cabeça deles escolhidos, esperando agora a chegada daquele que fora cantada pelos profetas, libertador por excelência, que como o próprio Elias havia dito, nasceria de uma virgem e seria chamado Emanuel. E obviamente, diante de toda uma herança bélica e um sofrimento constante, desde antes de Nabucodonosor, é óbvio que eles esperavam que chegasse o momento em definitivo deles, do libertador que viria com a espada à cintura, à frente de um exército que iria subjugar Roma, porque ele representaria a figura do Deus que pune, do Deus que castiga, do Deus que protege os seus eleitos. E é exatamente neste cenário altamente conturbado, cujas marcas do passado se fazia presente, vai nascer na estrebaria a figura de uma criança como outra qualquer, sendo amparada pelo colo de uma mãe e de um pai, recebendo o leite, os cuidados, para que não ficasse à deriva dos perigos que a sociedade assim colocava. Mas nascia ali o libertador de fato por excelência, difícil para uma sociedade como aquela. E que se nós pulássemos do tempo e chegássemos nos dias de hoje, talvez também fosse difícil para uma sociedade como a nossa perceber na figura de um menino jogado talvez numa estrebaria ou numa maternidade pública, sem aqueles cuidados e as festas que cercam normalmente os nossos que chegam à terra, tivesse a condição de ser ele o legislador máximo, o grande exemplo, o grande guia e modelo, que viria não mais à frente de um exército trazendo espadas, mas um conquistador diferente. Nós ainda somos aqueles velhos judeus que, por mais que venhamos a falar da realidade da divindade, não conseguimos enxergar essa divindade nos atos simples daqueles que amam, que não apresentam os rótulos extraordinários ou talvez os odores perfumados. Mas é exatamente ali que surge a figura de Jesus de Nazaré. E eu gostaria de dizer que não foi ali. Não naquele instante que nascera o mensageiro do amor, porque ali ele era mais um na massa. E às vezes, nestes momentos, que nós esquecemos, nós tutores, que vamos à frente das nossas crianças em nossos lares, e que enxergamos tantas que estão nas ruas, sem essas possibilidades, que talvez ali haja espíritos de alta envergadura, ou talvez que nem tenham tanta envergadura assim, mas que cabe a nós a responsabilidade de direcioná-los para o templo. Não mais o templo de pedra, há aquele templo no qual Maria, José levam a Jesus, onde ele reconhece ser ali a casa do pai dele, e por conta disso ele iria tomar posse. Mas era uma posse diferente. Então Jesus cresce em sabedoria e formosura. E ali, quando numa passagem muito emblemática do Evangelho, podemos dizer que o mensageiro do amor inicia a sua tarefa na terra. Quando nas festas das bodas de Canaã, onde todos nós temos essa lembrança de algum dia termos escutado essa passagem, onde no momento de uma festa, o que para muitos ortodoxos já cria problema, porque Jesus em festa, porque quem talvez tenha Jesus não vive nessas coisas, porque até para a crença criamos rótulos.
E ele vai lá se refestelar com os amigos, parabenizar por aquele momento tão peculiar. E falta o famoso vinho. E então é nesse instante que iremos ver ali o início do seu messianato. Talvez trazendo para nós uma mensagem que talvez abarcasse todo o evangelho. Mas a nossa falta de sensibilidade ainda é tamanha que nós queremos provas. Nós queremos que os nós se desatem. Inclusive através da força, porque esquecemos que só o amor ainda não foi testado. E Maria diz a ele: filho, faça alguma coisa, faltou vinho. Mas mulher, não é chegado o momento. E aí Maria é a personificação daquele amor. É o amor que tudo pede e tudo transforma sem destruir. E ele cede. E talvez nos dê o grande exemplo do que significa a mensagem do amor, do que significa sermos verdadeiramente cristãos, em especial espíritas. Volta-se e Maria de Nazaré dá uma ordem que talvez deveria servir para cada um de nós, dia após dia. Faze tudo o que ele disser. Ela resume o evangelho. Ela resume o norte, ela resume o caminho, ela resume a trilha que nós devemos seguir, mas é tão difícil para nós que estamos na terra fazer tudo o que ele diz, porque talvez ele não saiba, porque não é ele que vive o que eu estou vivendo agora, porque não é ele que tem a dificuldade que eu tenho, porque é diminuta a nossa fé e o nosso entendimento nessa lei que orquestra, inclusive, essa pavimentação de 400 anos para a chegada dele, que não foi à toa, que chega para um povo, nem saduceu, nem fariseu, para o povo sofrido. Porque a mensagem de Jesus só tem sentido quando a dor se nos apresenta. Quando ela não está presente, é raro alguém despertar para Jesus. Porque o ego faz com que a gente se sinta tão autossuficiente que nada nos atinge, a não ser um vírus invisível que às vezes derruba e a gente sequer reflete na mensagem que está sendo nos dada. Faze tudo o que ele disser. E ele então diz: traga-me água pura. Água pura. E todos nós sabemos, decorados, o que acontece naquela festa onde as pessoas se impressionam, onde se embriagam com aquele vinho que Jesus apresenta. Mas nada com Jesus é aleatório e sem mensagem. A água pura, ela tem 3 características básicas. Ela é incolor, ela é inodora e ela é insípida. Não tem cor, não tem odor, nem tem sabor. No entanto, Jesus bota a mão e solicita que seja agora entregue a todos que estão na festa. E segundo relata os evangelhos, vai dizer que se transformou no mais delicioso dos vinhos. Não sou especialista em vinhos, mas tenho certeza que ele tem 3 características básicas: cor, odor e sabor. Toda vez que nós de fato fazemos o que ele diz, a nossa vida será transformada em algo que não tem nem cor, nem odor, nem sabor. Em algo que passa a ter cor, odor e sabores distintos. O problema é que o nosso paladar ainda não se prepara para sentir esse gosto divino, mesmo quando estamos imersos em tanta coisa boa, mas os nossos olhos só enxergam aquilo que há de negativo. E é exatamente aí, neste papel fundamental,
que Jesus surge para a humanidade, para aquele povo sofrido, e vai cantar uma realidade completamente distinta, curando corpos no primeiro momento. Devolvia a vista aos cegos, levantava paralíticos, limpava leprosos, e obviamente quem é que não gostaria de ser limpo por aquele homem que depois de 400 anos de silêncio, vindo da casa de Davi, não seria aquele de fato o Messias prometido? Será que o próprio Elias já não teria vindo? Por isso a pergunta que falavam do Elias se veio na figura de João Batista e do próprio mestre, porque era o anúncio que foi feito 400 anos antes por Malaquias, porque vindo a Elias, o Messias chegaria. Mas era um Messias tão diferente, porque agora, como disse, curava corpos. E então as pessoas corriam de todos os lugares, porque era este o homem do milagre, o homem da transformação, o homem que nos devolve a vida. E assim nós estamos passando o tempo até hoje, onde enchemos as casas religiosas buscando a este Jesus e aqueles que o seguiram na figura de santos ou espíritos elevados para que venham a devolver as nossas vistas, a talvez consertar a nossa coluna, a apagar agora não só a lepra, mas em especial o câncer que consome as próprias células. Porque queremos o milagre de dar continuidade, Jesus vem cantar essa realidade, mas de uma forma completamente distinta, porque busca primeiro as sinagogas, onde estavam os seus, porque ele era judeu, ele tinha a religião, mas a sua proposta, ela não depende de institutos, de pedra, de rótulos, era uma essência. Ele falava da realidade do Deus agora Pai. Que coisa diferente, porque aquele Deus era o Deus dos judeus que iria submeter Roma, como deveria ter submetido a Ciro, como deveria ter submetido a Alexandre, a Nabucodonosor, porque todos eles passavam, porque o tempo por si só já faz esta tarefa. Mas ele agora falava de um Deus que também era o Deus dos romanos, tão real que ele ajuda ao servo do centurião, causando uma estranheza imensa, porque ele era o Messias de um povo, mas ele não. Ele falava dessa realidade que transcendia. E agora, quando imperava o olho por olho e dente por dente, no momento em que ele chama a todos através das curas, ele vai falar da tônica da vida de cada um no mais famoso sermão, o Sermão do Monte. E ali ele nos dá um mapa, a mensagem máxima do amor. Agora o problema é porque até mesmo o sentimento amor nós deturpamos ao longo do tempo. Se fôssemos falar aos judeus daquele período, talvez o Deus que amava iria punir o outro e elevar aqueles. Mas o amor com Jesus era diferente, porque vinha em facetas e ângulos jamais imaginados. Mas só imaginamos o amor como um elemento cálido, que nos serve de conforto, que talvez seja aquele canto da cama que nós melhor nos encontramos e nos sentimos ali amados. Ou talvez no braço de uma mãe, ou talvez no braço de alguém que nós amamos e somos correspondidos. É esse amor que nós iremos projetar, mas não é este amor que Jesus vai apresentar. É um amor diferente. É um amor que é preciso amadurecer. É o amor que o mundo ainda hoje precisa. É o amor que, de fato, Cristo entrega. Se ontem, na figura da lei de Italião, a mulher deveria ser apedrejada, o amor faz uma transformação profunda na boca e na ação dele. E o mundo ainda hoje clama por Cristos. Observem que não compactua com o erro, mas também não esmaga pelo erro. Não faz distinção, mas faz correção. Não é morno, não fica em cima do muro, que seja o seu sim, sim, não, não.
Então ele não era um revolucionário comum, como algumas pessoas querem dizer. Não, não era, porque ele revoluciona aquilo que há de mais difícil, que é a intimidade do ser. Confesso, que na medida em que a gente estuda, eu fico fazendo comparações, porque nós não conseguimos fugir a essa realidade. E eu vejo o povo de Israel igual ao povo de hoje. Tecnologias e tempos diferentes, mas as mesmas necessidades. A mesma revolta interna por um inimigo está aqui ou acolá, numa condição diferente da nossa, talvez mandando mais. Aquele que está no poder não era o que eu gostaria, ou aquele que está numa coordenação ou que está em algum lugar não era esse que eu acho que deve ser. E por conta disso vamos criando e fazendo articulações, gerando balbúrdias, dores. E nem a percebemos, porque a meta, o fim, na nossa cabeça vale a pena. E Jesus vem num momento extremamente conturbado, onde o povo se organizava para tomar a espada e derrubar Roma, pelo menos na Palestina. Esses grupos político-religiosos, nos quais nós falávamos, os sicários e os zelotes, eles produziam assassinatos à luz da manhã, em praça pública, quando percebia que determinados judeus estavam se dando bem com os romanos, apunhalavam indivíduos e saíam correndo. Vivia-se um tormento social, a violência imperava. Falar de amor era colocar a vida em próprio risco. E era esse o desafio. E Jesus, quando chama a todos no Sermão do Monte, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Como assim? Como assim? Como fizera aquela mulher? Era essa a revolução. Fico eu pensando se não havia naquele momento ele pegar um dos 12 e dizer, vamos fazer uma greve. Vamos produzir uma greve na via, vamos fechar a Via Ápia. Vamos levar um grupo de pessoas, vamos para a Via Ápia, vamos fechar a Via Ápia. Vamos jogar pedra quando passarem. Vamos fazer emboscadas, ou talvez um levante político para tirar. De que adianta a história mostra, inclusive do povo judeu, desde lá, o tempo por si só se encarrega. A morte vai levando. E as substituições vão acontecendo. Só muda-se os personagens. Então Jesus começa a mostrar ao homem que ele, na verdade, nesta grande força de poder interagir e agir, tirando governos ou pessoas em determinadas posições, o homem continua aprisionado em si próprio. E é isso que ele mostra. As pessoas queriam atingi-lo, mas ele era inatingível. Não pela condição física, porque seria ele morto cedo ou tarde. Mas, afinal de contas, quem não morre? E ele sabia. Mas era um homem integralmente livre e veio para nos ensinar o amor como ferramenta de libertação. A mulher sofria em casa. E através de 1000 situações, o homem, de forma quase que subliminar, a empurra para o adultério. Talvez condená-la e apedrejá-la matasse o corpo, mas não libertaria a consciência. O homem, por sua vez, sentir-se-ia vencido, ou melhor, que venceu a figura de quem lhe causou a dor, mas jamais tomaria contato com a sua própria ação, tornando-se escravo das próprias consequências. Mais adiante iremos perceber dentro do próprio colégio apostolar aqueles ignorantes. E é interessante porque ele não busca no alto, ele vai buscar no povo. Aqueles que tinham a condição de ter a mente aberta e ver um mundo por um ângulo diferente, dando a eles a ordem de amar. Mas esse processo do amor, juntamente com a disciplina, expulsarás demônios em meu nome, não leve nada. E até quando entrares na cidade, se fores mal recebido, nem o pó tragas, bata as sandálias.
Será que de fato é esse o amor que a gente compreende? Não, não é. Mas é um amor que precisa ser estudado a fundo para a gente entender que não é religião, é um modo de vida. Se alguém te pedir a capa, dê a capa e dê a túnica. E se te pedirem para andar X passo, ande 2000 passos. Porque na verdade é o total desapego e a consciência única ligada à lei divina. Por isso dizia ele, eu e o Pai somos um. Não porque era ele a figura de Deus, tanto é que a oração dominical ele diz, Pai nosso que estás nos céus, mas ele estava em tudo na integralidade. Ninguém poderia perturbá-lo, ninguém poderia atingi-lo, porque ele estava acima de tudo aquilo que se fazia. É aí a mensagem desse amor que nós urgentemente precisamos resgatar. Chegamos à casa espírita, muitos já transitaram nas igrejas, nos cultos evangélicos, todos dignos da mensagem de Jesus. Mas se hoje aqui nos encontramos, é porque de alguma forma nós não conseguimos ter este encontro com Ele lá. As respostas faltavam. E além da resposta faltar, algo dentro de nós nos impulsionava a perceber que não era através de exigências e obrigações que nós chegaríamos a um estado de equilíbrio, porque o mundo está repleto de desequilíbrios. Tal qual na época de Jesus, mas ele se mantinha. E por que nós não nos mantemos? É óbvio que há uma diferença imensa, mas estamos na escola. E nesta escola, em que vige o amor, que apesar que ainda não conseguimos enxergar, nos ensina dia após dia a nos libertarmos. A doutrina espírita segue o mesmo passo. Nada mais é do que a concretização do que ele havia prometido na ceia, enviarei um Consolador que resgatará as minhas palavras. Então ele traz a Jesus. Um Jesus que não nos cobra, mas que nos estimula a nos libertarmos. Que saia desse movimento antropológico de enxergar o mundo para fora e passar a enxergar, a ver aquilo que nos incomoda. E o que é que me incomoda? Me incomoda o outro. Mas por que é que o outro lhe incomoda? Porque ele não pensa como eu penso. Porque ele não tem os valores que eu acho que ele deveria ter. E esta é uma fase de reconhecimento, porque ainda assim começamos a ver no outro uma projeção das nossas próprias sombras. E Jesus diz a Pilatos naquele momento, quem é da verdade ouve a minha voz. Ele não precisa argumentar. É esse o convite do amor. Não é para olhar para fora e nós transformarmos em atos de beneficências vazios, que para quem recebe é válido, mas que para nós parece que não nos preenche, porque os problemas permanecem. E de forma equivocada vivemos até a doutrina espírita de maneira errada, como vivemos outros movimentos cristãos, querendo que através de uma cesta da caridade o nosso problema se resolva. É óbvio que o bem será contado, mas Jesus nunca deu absolutamente nada, a não ser os momentos em que viu o povo com fome e dividiu pão e peixes. Mas não era uma prática comum, a toda hora está fazendo isso. Porque ele não veio para alimentar estômagos, corpos. Ele veio para dar o que é de mais importante. Esta consciência superior de que de cada um de fato responderá através das suas próprias ações. E que na hora em que a gente toma ciência disso, obviamente acrescentado pelo conteúdo que o Consolador prometido nos traz, relembrando a Jesus, nós iremos resgatar agora, plantar o amanhã, mas podemos fazer o hoje muito melhor, mais feliz. Quando eu me percebo aprisionado a determinadas atitudes mentais, quando eu percebo aquele outro que eu digo que eu não gosto, mas nada mais é porque ele não projeta ou ele não anda conforme a minha cartilha, o problema não é o outro. O problema sou eu. Quando vamos olhar a própria evolução da igreja, onde Santo Agostinho, talvez nos seus momentos obscuros, como todos nós temos diariamente, escrevia:
autorizando, inclusive, chicotear, chegar até a matar uma pessoa, porque um pagão talvez seja melhor que ele morra pelas mãos de quem tem fé, porque ele será salvo, do que permanecer agindo e vivendo daquele jeito, sem crer no Deus e no Jesus que nós cremos. É o que nós fazemos. E, obviamente, como assim agimos, e de uma forma, obviamente, agora não mais olho por olho e dente por dente, porque não chicoteamos a ninguém nem matamos, mas mentalmente, em termos de energia, lançamos petardos e fluidos que as pessoas chegam ao nosso lado e dizem: rapaz, tu está carregado. Na verdade, eu estou em relação a você, porque a gente já não gosta, mas a gente não tem a coragem libertadora de viver a tríade que Jesus resgata do Velho Testamento. Amar a Deus, ao próximo, como se ama a si. Amar a si é a mensagem verdadeira do amor. É difícil demais. Talvez aí, todos os exemplos do Evangelho não são outra coisa senão fazer com que o homem aprenda a amar a si mesmo. Perdoa. Perdoar não é uma outra proposta de amar a si? Sim, é óbvio. Porque enquanto eu não perdoo, eu carrego um chumbo, um peso que não é meu, porque foi outro que me agrediu. Então o problema é do outro. Mas eu não enxergo assim. Eu tenho a vontade de dizer umas verdades. Eu tenho a vontade de mostrar a essa pessoa o que ele fez. E eu carrego a brasa. Enquanto o meu desejo é tocar fogo nela, a brasa quem carrega sou eu. Então, perdoar é amar a si próprio. Mas para isso é ter essa coragem de encontrar-se. E Jesus veio à terra para esse encontro. Paulo de Tarso, quando na estrada de Damasco depara-se com Jesus, narra Emmanuel em Paulo e Estevão que ele chora lágrimas amargas durante dias. E ele narra no livro por que ele chorava tanto. Não era só pelo encontro da figura de Jesus, mas ele chorava pela quantidade de pessoas, famílias, inocentes, que ele fazia e fez sofrer, sem ele sequer saber. Das pessoas que ele perseguiu, das pessoas que ele mandou torturar, para descobrir onde estavam os seguidores daquele carpinteiro famigerado. Doía. É esse processo de dor que talvez os nossos mecanismos psicológicos não nos permitam, porque é da nossa função, inclusive, nos proteger a nós próprios. Mas é esse o momento em que Jesus nos possibilita esse autoencontro. É a mensagem verdadeira do amor. E dizer: Pai, eu sou um espírito imortal. E se hoje as dores acometem ao meu corpo e a minha consciência, é porque de alguma forma tem algo errado. E é aí onde eu devo mergulhar e perceber que o indivíduo que é o meu inimigo, na verdade, talvez ele seja meu inimigo muito mais pela forma com que eu enxergo e talvez tenha agido, e na condição dele, ele interpretou daquela maneira. O problema não é meu, é dele. E nós vamos ver tudo isso. É essa a mensagem atemporal. Atemporal. Passou-se mais de 2000 anos e nós continuamos elegendo a Jesus, louvando a Jesus. E acredito que ele olhe com muito carinho das altas esferas onde se encontra e fica perguntando, de fato, quando nós iremos despertar? Quando nós iremos despertar? Sempre que falamos de religião, queremos impor Jesus. A Inquisição ainda vale. Impor a doutrina. Impor o que eu penso. E aí a gente volta sempre para ele. Manso,
fazendo com que cada um de nós se encontre. E não há representatividade maior. E eu falo muito nessa passagem, porque dentro do Evangelho eu não encontro uma que tenha uma representatividade tão forte quanto essa para cada um de nós aqui presente. E daqueles talvez espíritas que vão aos centros, que depois irão nos assistir, que é a figura do homem rico, do mancebo rico. Que devo eu fazer para conquistar a vida eterna? Que era esse sonho de felicidade que atinge a todos nós, porque todos nós temos um negócio que nos tira do centro. Se eu assisto uma televisão e vejo uma informação, eu crio uma guerra dentro de casa às vezes. Veja a nossa falta de equilíbrio, como se isso fosse importante. Daqui a pouco morre todo mundo, vai ficar a confusão e a gente parte. E a gente sequer percebe. E acredito que todos nós que vamos a um local, um templo religioso, seja qual for, é em busca de paz. A felicidade já é consequência. Eu já não aguento mais os problemas que eu tenho em casa, a situação que está me acontecendo. Na verdade, o que a gente quer é paz. Paz. Por isso a pergunta. Aí ele... Como eu faço o que eu faço? E aí Jesus, você tem os mandamentos. É óbvio que ele já sabia. Ele já sabia que aquele jovem cumpria tudo à risca. Ele sabia. Só que ele é educador, ele é mestre. O mestre é aquele que de fato faz com que o aluno saia da condição de aluno. Vocês já pararam para refletir na palavra aluno? A é uma negação. Luno é luz. É o indivíduo sem luz. Aluno é sem luz. Mas ele é mestre. Ele faz com que brilhe a nossa luz. E aí ele diz, cumpra os mandamentos. Não matarás, não furtarás, não desejarás... E aí sai, e aí o jovem agora, peito arregalado. Tudo isso eu venho cumprido ao longo de todo o tempo. E Jesus dá uma resposta a ele ímpar. É verdade. Você ouviu o governador do planeta dizer, é verdade, meu amigo, você está com a chancela do homem. Fique tranquilo que você vai voltar em paz. Mas engraçado, ele cumpria tudo, mas não se sentia ainda salvo. Não se sentia no reino dos céus. Engraçado isso, né? Tanto é que ele vai atrás de Jesus para perguntar. Ele sequer parou para pensar, ele próprio dizer, caramba, eu tenho cumprido tudo dentro do tempo e eu não me sinto como eles dizem que eu deveria me sentir. Tem alguma coisa errada? E Jesus diz a ele, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. E tem muita gente que diz, eu não entendo essa passagem, Alisson. Como é que Jesus pede para esse homem ficar pobre para seguir a ele? Não é que Jesus tenha feito isso. Jesus só simplesmente, sabendo que ele não iria abrir mão, porque ele trazia um peso muito grande. Ele era uma pessoa apegada aos bens terrenos, à posse, à posição. Sabia que ele não ia fazer. Só que ao invés de Jesus dizer a ele, meu filho, você é... Ele diz, eu vou deixar com que você se enxergue. Vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. E relata o evangelho que, entristecido, o jovem baixou a cabeça e foi embora. É a mensagem do amor. Não pensemos que o amor irá fazer milagres em nossa vida. Esse amor nada mais é do que o convite para que a gente faça esse autoencontro. E é um encontro doloroso. Porque, de fato, o homem que chegar nessa compreensão respeitará o limite de cada um, porque perceberá em si o próprio limite. E é o que nos falta em sociedade. Transitamos no tempo, pelo ciclo das reencarnações, hoje adentramos a casa espírita, conhecemos a mensagem libertadora
trazida pelos Espíritos a Allan Kardec, que resgata Jesus de Nazaré em sua essência, ampliando o nosso entendimento na lei de causa e efeito, a lei dos fluidos, da energia, a lei da afinidade, e que cada um de nós, de fato, dará conta da própria administração. Chega o momento de Natal, como dissemos no início, nos sentimos estimulados com um coração mais complacente para a realidade dos outros, quando, de fato, deveríamos urgentemente olhar para a nossa própria realidade e fazer com que esse mensageiro do amor ressurja. Porque esse sim é um verdadeiro milagre, porque retornando Jesus aos planos superiores, renascia de instante em instante na figura de anônimos, que compreendendo a sua mensagem, não olhavam para as dores que lhe atingiam, mas para o alto, e em nome deste alto, compreendendo o amor de ter vindo Jesus à terra, servia ao próximo, mas com a alegria de servir, relembrando a figura de Jesus na terra, onde fazia a luta incansável da transformação, de amar os inimigos, porque sabia que a grande origem dos inimigos não estava no outro, mas na limitação de si próprio em querer que o outro dançasse o staccato da nossa música. Rompia as algemas do egoísmo e figuras ilustres passaram na terra fazendo esse amor renascer. O nosso patrono, Francisco de Assis, é óbvio que é lembrado por todos nós, mas quantos nós conhecemos? Que talvez numa atitude singela supere a si próprio em direção do outro. Dentro dos nossos lares, onde a dificuldade parece que cresce, sim, e ali é que cresce, porque a máxima de amar os inimigos concretiza-se no auge, no lar. Porque nos é dado transitar na terra com pessoas que pensam e agem diferentes de nós e somos convocados a tolerar, perdoar tanto quanto que precisamos ser tolerados e perdoados. Mas ainda com um sentimento bélico de querer sobrepujar-se ao outro, vamos ferindo e magoando e sendo feridos e magoados aqui e ali. E a lei divina, que baseia-se na lei suprema do amor, faz com que no ciclo das reencarnações nós voltemos, depois de dada muitas chances, voltaremos talvez como pai e filho. E esta ideia mesquinha e infantil de dizer que eu jamais amarei a ele ou a ela, não só amará, como irá embalar no braço, esperar 9 meses com uma alta expectativa. E se pudesse, assim como Joana de Cusa, daria a vida por aquele espírito que talvez fosse o grande inimigo de ontem. São todos esses mensageiros do amor, em que Jesus renasce nessas personalidades, nesses indivíduos que às vezes não têm sequer um prato e onde nós temos a oportunidade de conhecer figuras que sequer tinham para os seus filhos, como uma senhora que há pouco conhecemos. E ela disse, eu acabei adotando, porque, ora, onde tinha o prato para 2 ou 3, cabe mais um, ela iria ficar ali jogada. E eu adotei serviços gerais, não desmerecendo o trabalho, mas mostrando que quando de fato se faz decoração, essa energia superior que faz com que uma semente seja enterrada e transforme-se numa grande planta que, além de sombra, dá alimento, é a mesma lei que faz com que, neste ciclo, bata alguém à porta e lhe ofereça o alimento necessário que dê sustento a todos. É esse o mensageiro do amor, que nos convida verdadeiramente a tirarmos blusas, talvez bandeiras de religião, porque ele próprio nunca teve nenhuma desde o início do seu messianato, porque até aos 13 era um judeu e cumpria as normas.
mas passado este momento, era um modo de vida. E todos aqueles que optaram pela mensagem do amor transformaram-se à custa de muito sacrifício. E é importante dizer isso, para que a gente não crie no imaginário que aceitar a Jesus será fácil. Nunca será. Porque é exatamente transformar o homem velho, superar esse nosso egoísmo que impera e começar a aceitar as pessoas tais quais elas são, mas fazendo com que a gente seja hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Que neste Natal que se aproxima, possamos de fato relembrar o mensageiro do amor. Fazer este nascimento, ou talvez esse renascimento, da proposta dele em nossa vida. Não de ficar louvando aqui e acolá, mas de que os nossos atos resgatem nas pessoas que nos cercam algum lampejo daquela personalidade, que de alguma maneira nos estimule a olhar para os familiares nos quais talvez ainda tenhamos uma ceia, nem que seja no núcleo, mas que a gente possa perceber ali um espírito que Deus, na sua soberana inteligência e num amor que nós não conseguimos mensurar, possamos naquele pequeno coletivo elevar a mente ao alto e profundamente e verdadeiramente agradecer. Obrigado, Senhor, pela sua vinda à terra. Obrigado, porque através de ti mudaram-se os códigos da humanidade. Se ontem era olho por olho e dente por dente, hoje já enxergam o equivocado como alguém doente. Graças a ti, temos uma nova chance, compreendendo de fato que estamos para aprender e, acima de tudo, viver para amar. E quando este dia chegar, este mesmo núcleo familiar irá te agradecer por esta oportunidade de talvez mais uma vez dividir o mesmo teto em nome do amor, porque é essa lei onde se encontra toda a lei e os profetas. Que o nosso Natal de fato seja especial, relembrando a sua chegada, a sua mensagem e o seu exemplo. A todos um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.